E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre como conversar com aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né? Tem gente que não acredita realmente em Deus, mais incrível que pareça. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Eduardo Sabag, Espiritismo todo dia aqui, às meio-dia e às 8 horas da noite. Você vê que o português é difícil, né? É masculino, é feminino, é plural no meio do singular, é uma complicação do caramba. Por isso que os gringos não conseguem falar direito português nunca, né? Nunca, porque é difícil pra caramba. Você vai falar ao meio-dia e às 8 horas da noite. Aí você vai falar da cidade, é o, uau, é de, é muito difícil. Mas vamos lá, né? Pelo menos a gente fala português. A vantagem é essa, né? Sejam bem-vindos. Já deixa o seu like se você é novo no canal, já se inscreva no canal. Eu tô fazendo live todo dia lá no Instagram. Lembre-se de me seguir lá, @esabag. E vamos lá. Bom, o que acontece? É um pouco complicado essas questões, porque normalmente quando o cara não acredita em Deus, tem duas coisas. Ou é um espírito inferior, ou então é um espírito que assim, foi surrado pelos representantes de Deus, entendeu? Foi muito prejudicado por aqueles que se diziam representantes de Deus, como hoje. Não tem os caras da igreja que passam a perna num monte de gente? Também deve ter os espíritos, né? De algumas igrejas também, né? Que a gente sabe que isso, a religião não quer dizer nada sobre a pessoa, assim como ela é. Mas o fato é o seguinte: como que eu conversaria com um cara? E eu já faço isso bastante, na verdade. Eu adoro, a verdade é que eu adoro uma discussão. Eu gosto de discussão de qualquer coisa. Quer discutir comigo, eu tô dentro. Mas o que eu falo com uma pessoa assim? Falo assim: você acredita, não acredita em Deus? A pessoa fala: não. Então você acredita que a gente foi criado pelo quê? Aí o cara fala: pelo um ponto da singularidade. Fala: então esse é Deus. Porque Deus, na verdade, é o Criador, é a origem de todas as coisas. É a causa primária. Quer dizer o quê? Que a causa primária é a causa anterior. Há um tempo atrás, achávamos que o universo existiu de todo sempre, já estava lá, estava aí já. Aí tudo bem, você podia falar: bom, então talvez não existia Deus. Mas o que a gente sabe hoje é certeza que as galáxias estão se afastando. Ou seja, ocorreu uma explosão há 15,x bilhões de anos atrás e as galáxias estão se afastando. Então alguma coisa aconteceu, entendeu? Então alguns dizem que era um ponto de singularidade, um átomo, alguma coisa do gênero, que estava tudo concentrado, de repente, bum, com muita energia explodiu. Mas aí, se você utilizar essa teoria, que realmente tem sentido, Deus que explodiu esse átomo, Deus que criou esse átomo, porque não tem como não ter uma causa anterior, entende? Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter sido criado por alguém. E se a gente foi criado por alguém, nós fomos criados por Deus. Deus é o Criador. Deus não é o cara que fica atrás da mesa dele, ferrando com todo mundo. Esqueçam esse Deus. Esse Deus tribal, esse Deus de tribos, né? De guerra. Não. Deus é o Criador do universo todo. Alguém criou a gente. Não tem sentido. Então, se o cara falar: eu acredito que a gente foi criado da matéria. Então, quem criou a matéria foi Deus. Sempre vai voltando, até que uma hora vai ter que chegar a Deus. Obrigatoriamente é isso. Agora, tem outra coisa. Outra coisa que eu falo também para as pessoas é o seguinte: é melhor você mudar seu conceito. Porque eu não conheço nenhum ateu que não seja depressivo. Eu não conheço nenhum ateu que não seja problemático. Entendeu? E também outra coisa que eu falo muito é o seguinte: se você tiver certo, o que é impossível, mas vamos dizer que você esteja certo, beleza, nós vamos morrer, não vai acontecer nada. Mas se eu tiver certo, você vai se ferrar. Então não é muito inteligente o cara não acreditar em nada, entende? É claro que eu sei que quem tá do lado do espiritismo tá certo. Mas pensa bem, o cara vai de graça não acreditar em Deus, e se ele estiver errado, ele vai se ferrar. Entende? É melhor ele pensar nisso e falar: bom, melhor eu acreditar, porque se realmente não tiver nada, pelo menos eu tentei, mas se tiver, é ele que vai quebrar a cara, né? Então é óbvio que a gente tem que... Não adianta você falar pra pessoa que não acredita: é a natureza, tal, é Deus, é Deus. Na verdade, Deus está em tudo, né? Porque Deus é o criador de tudo. Mas pela lógica é isso, não tem como
as coisas terem aparecido do nada. Alguém criou. Essa é a causa primária. E esse, segundo o livro dos Espíritos, é Deus. Deus é o criador de tudo. Deus sempre existiu, sempre teve o poder máximo e é um ser perfeito. É isso. Muito obrigado, pessoal. Deixe sua opinião aí abaixo e conta suas experiências. Você tem algum marido, alguma esposa, algum primo, irmão, filho, que eu tô comentando o comentário de uma mãe, né? Mas eu sei que isso acontece. Por exemplo, vocês percebem, né? Eu não terminei meu casamento porque minha esposa não aceitava o espiritismo. Então, se você tem... Ó, eu vou dar meu conselho pessoal, tá bom? Sinceramente. Se você gosta do espiritismo e sabe que o espiritismo tá certo e você vai casar com alguém que não é espírita, pense 10 vezes. Porque o espiritismo, ele tá em tudo. Entendeu? Tem que ter um amor muito forte para você deixar de lado as verdades. Porque a gente tem que ver uma coisa. Aquele cara que aceita, mas reclama um pouquinho da sua religião, daqui a 10 anos ele vai reclamar muito. Aquele cara que bebe de vez em nunca, daqui a 10 anos ele vai beber todo dia. Infelizmente é assim, normalmente. Quando casa, os defeitos pioram, né? E as qualidades diminuem. Normalmente, claro que não é regra isso, né? Mas é isso aí, pessoal. Façam boas escolhas, lembrando que sempre o espiritismo é a verdade, é a vida. E na verdade, se você parar para pensar, o que o espiritismo fala é tudo. Porque que diferença, vamos ser bem prático, que diferença na minha vida, por exemplo, tem se eu vou ter um carro A ou um carro B? É uma diferença muito material, muito superficial, totalmente temporária. Que diferença na minha vida vai se eu estou vivendo no Brasil ou se eu estou vivendo na Coreia do Sul? São todas diferenças materiais. Mas o espiritismo não, ele está sempre presente na minha vida. O espiritismo é tudo. Ele está presente nas nossas vidas. Antes da nossa morte, depois da nossa morte, durante a nossa vida. Essas outras coisas são tudo besteiras, são tudo irrelevantes. Por isso que eu falo. Cuidado ao escolher os companheiros. Cuidado ao escolher. Porque quando você morrer sozinho, você não vai morrer com companheiro. Mas chegar lá do outro lado, eles vão te questionar, entre aspas, né? E aí, o que você fez? O que você fez com o conhecimento que a gente te deu? O que você fez com a mediunidade que a gente te deu? É isso que está no livro Os Mensageiros. No livro Os Mensageiros, eles falam que apenas 30% das pessoas conseguem voltar lá, vamos dizer, cumprindo as suas obrigações dentro da mediunidade. Porque a maioria acaba fugindo. Ou com medo. Tem um caso lá que ele conta que a mulher, o marido era ciumento, então ela veio com mediunidade, ela estava começando a trabalhar no centro espírita, ela estava indo bem, só que o marido era ciumento, então não deixava ela ir, e ela aceitou essa condição, então ela falhou gravemente. Entendeu? Então vamos abrir o olho e tomar cuidado com essas coisas. A vida é individual. Por mais que a gente viva em sociedade, a sua caminhada evolutiva é individual. Não deixe que ninguém imponha nada a você. E não tem nada a ver mais com o vídeo que eu tô falando, já mudei o assunto, né? Mas é isso, basicamente é isso. Não vai deixar com que ninguém faça com que você mude sua opinião de religião, com que você deixe de utilizar a mediunidade por conta de alguém, e nem com que você deixe de estudar. Não faça isso. Obrigado e até a próxima.